Olá, eu sou o professor Marquinhos, bem-vindo ao meu canal. Não esqueça de deixar seu like e seus comentários. Nós vamos estar falando aqui agora um pouquinho sobre trigonometria num triângulo retângulo. O que é trigonometria num triângulo retângulo? Nós temos aqui um triângulo, tá? Chama triângulo retângulo porque nós temos um ângulo reto. Todo ângulo reto ele tem 90 graus. E aqui nós temos um ângulo em A. E nós vamos estar calculando seno, cosseno e tangente. Então, quando nós falamos trigonometria em um triângulo retângulo, qual que é o nosso objetivo aqui? Calcular o seno, cosseno e tangente de qual? Desse ângulo aqui. Qual que é o seno desse ângulo, qual que é o cosseno e qual que é a tangente desse ângulo? Então, sempre que eu quero calcular o seno do ângulo A, o seno do ângulo A é cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto, ó, oposto ao ângulo. Quem está na frente? O cateto oposto pela hipotenusa. A hipotenusa está sempre na frente do ângulo reto. Ó, a hipotenusa na frente do ângulo reto e o cateto oposto na frente do ângulo que você queira calcular. Para calcular o cosseno, o que é o cosseno? Cateto adjacente, ó, esse aqui é o cateto adjacente sobre hipotenusa. E para calcular a tangente do ângulo A, o que é a tangente? A tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Nós falamos que é coca, né? A gente não esquece. Então, qual seria o seno do ângulo A aqui? Bastaria substituir aqui, ó, cosseno, ó, ali é o seno do ângulo A, vale 6, ó, cateto oposto vale 6, pela hipotenusa, que vale 10, certo? Agora, para calcular o cosseno do ângulo A, é o cateto adjacente. Qual que é o cateto adjacente? É o número 8, ó. Então, vai ficar, ó, 8 pela hipotenusa. Quanto que vale a hipotenusa? A hipotenusa vale 10. Então eu vou colocar 10. Agora eu vou calcular a tangente do ângulo A. Para calcular a tangente, é cateto oposto pelo cateto adjacente. Qual que é o cateto oposto? Ó, oposto ao ângulo. Está lá na frente do ângulo. Ó, então vale 6. 6 pelo cateto adjacente, que é 8. Então nesse caso nós calculamos o quê? Seno, cosseno e tangente do ângulo A. Voltamos aqui agora com um exemplo, né, da trigonometria em um triângulo retângulo, onde eu tinha mostrado seno, cosseno e tangente. E aqui agora nós temos um exercício, como está calculando isso aqui. Vamos ver um exercício aqui. Ó. É um copo, tem 12 centímetros e dentro dele há um canudinho, como mostra a figura. Qual o comprimento aproximado desse canudinho, sabendo que 6 centímetros estão fora do copo? Então nós temos um copo e dentro desse copo aqui, ó, tem um canudinho. Só que ele fala que aqui fora desse copo aqui, ó, daqui até aqui, ele fala que já tem 6 centímetros. Ele está mostrando e falando aqui que tem 6 centímetros fora. Então, qual seria o comprimento aproximado desse canudinho? O exercício também nos traz aqui o seguinte, ó, o seno, né, ele forma um ângulo aqui de 53 graus, e ele traz para nós alguns dados, ó. Seno de 53, 0,79, o cosseno de 53, 0,60, e a tangente de 53, 1,32. Então ele favoreceu isso aí para nós, né? Trazendo alguns dados aqui. Como que eu faço para calcular aqui então? Eu vou calcular seno, cosseno, tangente nesse exercício. Primeiro eu vou ter o seguinte, eu quero calcular o comprimento do canudinho. Então se aqui em cima, essa parte aqui eu tenho 6, aqui para baixo eu não tenho, então eu vou representar por x. O restante eu não tenho. A gente tem um ângulo reto formando aqui, ó. Eu tenho um ângulo reto aqui, ó, tá vendo? Então ele vai fazer esse triângulo aqui, ó. Tem um triângulo aqui, certo? Então eu tenho um ângulo reto. Então o que eu tenho, ó? Na frente do ângulo reto eu tenho o cateto oposto pela hipotenusa. Então quando eu tenho o cateto oposto pela hipotenusa, ó, cateto oposto pela hipotenusa, automaticamente eu sei que é o seno. Então o seno de 53 eu vou calcular então. Seno de 53, que é 0,79. Então, cateto oposto. Qual que é o cateto oposto? 12 por x. Só que quanto que vale o seno de 53? Ele vale 0,79. Então vai ficar 12 sobre x. Aí eu vou multiplicar isso aqui, ó. Vai ficar 0,79x é igual a 12. Passando para cá, nós temos então x é igual a 12 dividido por 0,79. Então x é igual.
Quando a gente dividir aqui 12 por 0,79, nós vamos ter aproximadamente, então, 15,1. Aí, ó, nós calculamos o tamanho do x. Ó, esse pedacinho então tem 15,1. Mais 6, que está com a parte de fora, ó, mais 6 centímetros. X é aproximadamente quanto? Então, ó, x é aproximadamente 15,1 mais 6, eu tenho 21,1 centímetros. Então, esse aqui é o tamanho do canudinho, tá, pessoal? Ó, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like e seus comentários, beleza? Te aguardo lá.